Quero convidá-los a refletir nessa noite no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo igual. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelas contribuições, pelas pessoas que estão fazendo aniversário nessa semana, pelo dia do idoso que foi essa semana. Nós colocamos todas essas pessoas em suas mãos. Nós te agradecemos por essa celebração, onde nós nos reunimos nesse ajuntamento pelo sopro do seu Espírito e pedimos que o Senhor continue nos abençoando com a sua palavra, para que ela possa ser clara, evidente e operar as transformações necessárias, as quais o Senhor sabe que nós e cada um aqui precisa. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Essa é uma história bela, uma história que nós encontramos aqui logo no começo do Evangelho de Marcos, um evangelho que se interessa pelos deslocamentos de Jesus por essa região que nós conhecemos atualmente como a Palestina. A primeira vila onde Jesus se deu a conhecer, e fica muito conhecido segundo o Evangelho de Marcos, é Cafarnaum. Cafarnaum, que tem o seu nome original, que significava Vila de Naum, e hoje recebe mais ou menos pejorativamente o significado de um lugar de tumulto, de desordem. Sabe quando você entra no quarto do seu filho e você fala assim: o que é isso? O que é esse Cafarnaum aqui? Né? Mais ou menos isso, um vocabulário novo aí para desordem e tumulto que você está recebendo aqui na linguagem evangélica. Né? Mas essa é uma história muito especial. É uma história que a gente costuma enxergar, geralmente, a partir da perspectiva desse homem, identificado como um homem paralítico que foi levado para o meio de uma reunião, e o foco dessa reunião cai sobre a experiência desse homem com Jesus, que o cura, o salva e o devolve para casa são, livre de sua enfermidade. Mas a primeira coisa que me impressiona aqui nessa história não é Jesus, nem propriamente o paralítico, nem mesmo a cura. O que me chamou a atenção são esses 4 homens que carregam esse homem paralítico em sua maca.
Por isso eu gostaria de convidar você, nessa noite, a refletir juntamente comigo e enxergar essa história a partir de outra perspectiva, porque, na verdade, para fazer jus à força desse texto bíblico, a impressão que eu tenho é que, no fundo, essa não é a história de um homem que foi curado somente, mas essa é a história de generosidade, é uma história de um movimento de fé, uma história desse movimento que acontece através de 4 amigos que fizeram aquilo que parecia inimaginável para que aquele homem se encontrasse com Jesus e fosse então curado. 4 homens sem os quais nada teria acontecido. 4 amigos que carregam justamente aquele que não pode mais andar, aquele que a doença crucificou no seu corpo e ficou imobilizado no chão. 4 homens que carregam um doente, sem dizer praticamente uma palavra. E talvez não haja nada mesmo a ser dito. Diante do sofrimento, a gente age ou a gente reage, isso é tudo. Mas esses homens, eles ainda fazem algo mais. Eles fazem de tudo para levar esse amigo até a presença de Jesus. Isso já nos mostra uma coisa muito importante para nós, que a fé, ela é uma experiência comunitária. A fé é uma experiência comunitária. A gente costuma dizer por aí coisas assim: a fé é um negócio pessoal, a fé é algo intransferível. Você precisa tomar sua decisão diante de Deus, diante de Jesus. Não pense que você vai para o céu arrastado na barra da saia da sua mãe, né? Não sei se você já ouviu isso, né? São frases que a gente costuma dizer numa espécie de até incentivo para que cada pessoa faça a sua própria peregrinação espiritual e viva o seu encontro pessoal com Jesus. E é verdade, as nossas experiências, elas são nossas. Por mais que a gente conviva com outras pessoas, e pessoas que sabem inclusive da nossa intimidade, as nossas experiências são nossas, e a experiência do outro é a experiência do outro. Não obstante, irmãos e irmãs, existe um sentido no qual todos nós podemos afirmar que sim, a fé é uma experiência comunitária, porque se por um lado nós podemos dizer às pessoas: busque a Deus por você mesmo, vá lá dentro do seu quarto e ore a Deus, e o seu Deus que te ouve em secreto, como disse Jesus, em secreto vai te responder. Abra o seu coração, mergulhe dentro da sua alma e tente escutar Deus, né? Tudo isso aqui é verdade, tudo isso é verdade. Porém, por outro lado, também é fato de que a gente pode enxergar a nossa fé a partir dessa dimensão, dessa perspectiva comunitária. A fé como uma experiência não de um indivíduo, de uma pessoa, mas de um povo, de pessoas que se aproximam de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse texto, ele está falando justamente disso. Ele está falando justamente disso. Que se a gente vai para o texto, a gente precisa entender que quando as pessoas ouviam Jesus, ou que Jesus estava em determinado lugar, elas fluíam de todas as regiões para o lugar onde Jesus estava. E umas querendo colocá-lo à prova, como nós vimos no texto, os doutores da lei, outras querendo entender, ouvir um pouco mais da sabedoria desse Cristo, e outras, inclusive, para saber o que o Cristo poderia fazer por elas, curá-la, fazer alguma coisa, enfim, alguma coisa desse tipo, não importa o que fosse. As pessoas sabiam que Jesus estava num lugar, e muitos, então, se dirigiam para esse lugar, o que significava que poucas vezes Jesus estava sozinho na sua caminhada. E o que significava também que não era fácil, ou tão fácil, de acessar Jesus nos eventos públicos. Às vezes, alguns encontros mais assim, casuais, aconteciam.
Por exemplo, quando uma mulher toca na barra das vestes de Jesus, ou quando Jesus cruza o caminho de alguém, como Zaqueu, que ele olha em cima da árvore e se aproxima de Zaqueu. Mas, no geral, eu fico imaginando que chegar perto de Jesus deveria demandar no espaço público daquelas pessoas uma determinação e um esforço muito grande. E não foi diferente nesse dia. Jesus estava numa casa, o texto diz, Jesus não era um mestre que frequentava grandes escolas rabínicas, grandes palcos. Não, ele não era visto nem por essa categoria de estudiosos como alguém benquisto, porque a formação de Jesus ela era desconhecida. Ele era um sujeito que tinha uma interpretação muito diferente, muito heterogênea da lei de Moisés em seu tempo. Ele estava sempre, então, se reunindo nas casas. E o que o texto de Marcos diz para a gente é que nessa casa, onde Jesus estava, havia tanta gente que aqueles que chegaram atrasados não puderam entrar. E aqueles que chegaram atrasados fizeram do lado de fora uma espécie de segundo muro nessa casa. Porque aqueles que chegavam mais atrasados ainda não conseguiam nem passar por esse muro da multidão que estava do lado de fora. Então, existia toda essa multidão. E esses 4 amigos relatados, que foram levar esse amigo ao encontro de Jesus, eles chegaram um pouquinho atrasados também. Quem nunca? Está se preparando para o culto e de repente se atrasa. Quem nunca? Eu não sei qual que é aí o cônjuge que atrasa mais na sua relação, quem que é o parceiro que atrasa mais a parceira, não sei, mas sabe aquele, tem sempre um que fica no relógio, um pouco ansioso, e outro que fica, vamos que a gente vai chegar atrasado. Enfim, acontece. Eu não sei de fato o que aconteceu aqui na história deles, porque o texto não fala isso pra gente, mas essa gente chegou um pouco atrasada e não conseguiu entrar. E eu acho que todo mundo sabe o que é querer estar muito em um lugar específico e chegar um pouquinho atrasado ao ponto de não conseguir entrar e dizer assim, puxa, foi por pouco, quase. E diz assim, não deu, outro dia eu volto. Quer dizer, eu penso que esses amigos, eles poderiam ficar olhando e pensar assim, nossa, a gente quase conseguiu, a gente tentou. Mas não foi dessa vez. Vamos voltar, a gente tenta outro dia. Ou a gente ainda vai se encontrar com Jesus e falar para o seu amigo, mas não esquenta a cabeça, não abaixa a cabeça, a gente vai tentar de novo. Mas não foi isso que eles fizeram nesse texto. Os 4 homens compreendem que eles não podem passar e também ninguém cederia passagem, porque naquela época não havia espaço reservado para pessoas com deficiência. Eles tiveram então uma ideia que eu não sei se agradou muito o dono da casa, porque foi uma ideia inusitada. Eles meio que calcularam o cômodo onde Jesus estava, e eles tiveram a brilhante ideia de fazer com que o seu amigo que estava acamado, essa era a condição que ele vivia, fosse levado a presença de Jesus por um buraco feito no teto, no telhado da casa. Eu não sei se vocês já imaginaram como que isso acontece, as pessoas lá escutando Jesus, um ambiente atentivo, um ambiente solene a Jesus, e então escombros e poeiras começam a cair do alto, no pescoço, nos olhos, e as pessoas se levantam, talvez, o que está acontecendo, enfim. Foi a ideia que eles tiveram, e é isso que o texto nos conta, que Jesus ensinava, e o homem é baixado do teto por outros 4 amigos que se dirigem a Jesus, quase que dizendo através do seu gesto, o Senhor pode ajudar nosso amigo, coloca o cara na frente de Jesus. E essa história ela vai então se desenrolar, mas eu queria parar por aqui. A gente leu até o final da história, mas eu queria parar por aqui, porque eu não queria que a gente fosse para outra parte da história, que é muito linda, por sinal, mas eu queria que a gente ficasse aqui capturado pelo gesto desses 4 amigos que resolveram fazer aquilo que era inimaginável para que o amigo fosse abençoado. Eu fico me perguntando quantas vezes na vida, quando eu leio esse texto, a gente já pegou carona na fé dos nossos amigos.
Sabe quantas vezes o nosso coração foi abençoado pela atitude dos nossos amigos? Esses 4 camaradas que estão aqui fazendo o inimaginável, eles são praticamente essa metáfora de que a vida com Deus funciona às vezes, e não poucas vezes, exatamente assim. Muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes nós pegamos carona na fé dos nossos amigos e das nossas amigas, não é verdade? Muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes, simbolicamente, nós nos encontramos também paralisados na vida. Muitas vezes, como aquele homem, há um desejo no nosso coração, nós sabemos que nós temos que chegar, mas por diversas razões, por falta de força, por falta de ânimo, nós não conseguimos nos movimentar, nos falta força, nos falta energia, nos falta às vezes criatividade, nos falta às vezes estratégia. A gente sabe onde a gente tem que chegar, a gente sabe onde a gente precisa chegar, mas a gente não sabe como fazer para chegar onde a gente tem que chegar. E essas experiências acabam sendo muito frustrantes para a gente. Está logo ali, às vezes, alguns passos, às vezes, alguns quarteirões, mas a gente não consegue. Por quê? Porque em alguns momentos da vida, a gente chega no limite da nossa existência. A gente paralisa. A gente não consegue dar os passos que a gente podia. Porque ninguém aqui, nem no mundo, tem superpoderes. A gente é assim. Tem horas que a gente olha no dia mais lindo, nos momentos mais favoráveis, e a gente diz: cansei, não tenho mais força, não sei como continuar, não vou conseguir. Isso acontece com a gente. E aí, como a gente faz quando isso acontece? Como a gente se desloca? E é aí que Deus é tão bondoso e tão amoroso, que Ele coloca, atravessando a nossa história, amigos que nos dão carona em sua fé. Gente que nos pega pelo braço, gente que nos pega pela mão, gente que nos coloca no colo e diz assim: vem, pega na minha mão, eu vou conduzir você. Eu sei do que você precisa, eu vou te levar até Ele. Eu imagino, talvez, o que você precise. E eu acho que eu sei quem pode te ajudar. Então veja, esse texto fala para a gente que a fé dos outros, ela é essencial em nossa caminhada de fé. A fé dos outros é essencial em nossa jornada espiritual. Eu acho isso muito bonito nesse texto, porque Jesus não diz nada aos 4 amigos, pelo menos o texto não relata isso. Mas Jesus, Ele vê a fé desses homens. Lá no verso 5, o texto diz: vendo a fé que eles tinham. E Jesus perdoa os pecados. Vendo a fé que eles tinham. Porque existe ali um homem que não pode se locomover, que depende da fé de alguém. A sua fé, naquele momento, não podia se sustentar em si mesmo, mas na fé de outro, ou na fé de outros. E aqui, nessa história, a fé não é fórum íntimo, a fé é um ato público, a fé se vê, a fé é evidente. Isso é um pouco diferente do olhar que tem, né, o Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, que diz: o essencial é invisível para os olhos. Aqui nessa história nós diríamos: hoje não, Pequeno Príncipe, hoje não. Hoje não, aqui nessa história o que conta é aquilo que é visível. É a fé desses 4 amigos que acreditam que Jesus pode mudar a situação do seu amigo. Vejam, nessa história, a fé se faz visível, a fé tem espessura, a fé tem mãos, tem rostos, tem faces, tem pernas, tem nomes. É engraçado porque quando a gente fala desse tema, a gente costuma pensar nessa experiência de levar as pessoas até Jesus como um ato evangelístico, né? Então eu tenho um amigo que não acredita em Deus, que é ateu ou que não tem religião, e eu vejo que ele atravessa dilemas, e então eu falo assim: olha, eu vou levar essa pessoa para Jesus, né? E tudo bem, esse é um cenário.
um cenário legítimo. Mas há um outro cenário que se apresenta na nossa caminhada e que talvez seja um cenário mais frequente que a gente tenha como paradigma não falar. Né? Esse cenário de mesmo nós, conhecendo Jesus, muitas vezes nos sentimos distante dele, sem conseguir acessá-lo, sem conseguir, inclusive, crê-lo. Pois é, você já deve ter caminhado com Deus o suficiente para perceber que o fato de você ter professado a fé em Jesus, de você estar seguindo os passos de Jesus, mas você já percebeu que você talvez não seja uma pessoa forte o tempo todo. O que significa que muitas vezes você vai precisar dos amigos e das amigas que Deus te deu. Por isso que eu acho cafona uma expressão, mas eu gosto muito da ideia que ela traz, que é a expressão de amizades espirituais. Né? Eu não sei quem inventou essa expressão, mas eu gosto dessa ideia. Não é porque essas amizades espirituais sejam melhores que outras, mas é porque elas são também necessárias e funcionam como uma lembrança de que há amigos, de que há amizades que são tecidas nessa dinâmica da fé. E se você me conhece, você sabe que eu não sou o tipo de pastor que falaria, não tenha outros amigos de fés diferentes. Não. Eu não falaria isso, definitivamente eu não me vejo nesse lugar. Mas ainda que essa não seja a minha fala, uma fala que eu tenho, porque eu acredito e vivo isso, tenham também amigas e amigos que professam a mesma fé que vocês professam. Tenham também amigos e amigas que professam a mesma fé que vocês professam. Porque existem momentos na vida que esses amigos são aqueles que vão entender a linguagem e os dilemas mais profundos da nossa alma. E que vão pegar, talvez, na nossa mão e nos conduzir ao Cristo. Mesmo que esse Jesus esteja num lugar cheio, mas ainda assim Ele vai nos receber. São esses amigos que vão criar um tumulto, se for necessário, para que a gente consiga acessar Jesus novamente. O que essa história nos mostra, meus irmãos, minhas irmãs, é que foi preciso quebrar, foi preciso demolir, para promover um encontro decisivo com Jesus. A passagem do Evangelho aqui não nos deixa dúvida. Por vezes, a gente precisa desfazer, desmontar, até quebrar, para que a vida possa reencontrar uma passagem, para que a existência reencontre a sua vitalidade. E esses 4 homens, 4 amigos, precisam quebrar, precisam romper, para depois se tornarem esses portadores da fé, do Evangelho, na vida dessa pessoa. E a fé é justamente isso. A fé, ela força a passagem quando algum impasse se apresenta diante da gente que quer encontrar Jesus. E esses amigos, a fé, na verdade, é abrir essa brecha, é recusar se submeter às desgraças, ao mal, ao infortúnio. Ela é isso, só que às vezes a gente não tem força necessária, a gente não tem mais a disposição necessária e tudo aquilo que é necessário para que a gente pudesse fazer isso sozinho. Pois é, então essa é a função da amizade espiritual, crer por aquele que não crê. Sabe, crer por aquele que está impossibilitado de crer, ou crer por aquele que não consegue mais crer. Então, a minha fala de hoje é uma fala que me parece um pouco antiquada, que às vezes a gente se esquece, mas que é extremamente necessária para a nossa caminhada, tenha amigos e amigas, traduzindo, dentro da igreja. Tenham amigos e amigas dentro da igreja. Tenha gente para quem você possa dizer, ore por mim. Ore por mim. Sabe, essa pessoa, ela vai entender do lugar que você está falando.
Tenha gente com quem você possa contar, com quem você possa se abrir e dizer assim: essas são as minhas aflições. E essas pessoas, ao tentarem ajudar você, vão ajudar você apontando para Jesus, em quem está a nossa esperança. Amigos, eles reinventam rotas, eles pensam em estratégias. Eles têm ideias que às vezes a gente não consegue ter. Em outras palavras, né, essas ideias, elas podem resolver ou nos ajudar a resolver problemas. E são ideias que a gente não tinha pensado. Eu fico pensando aqui, hipoteticamente, isso não está no texto, mas hipoteticamente, esses 5 amigos indo, 4 e 1 sendo carregado. E o sujeito que está sendo carregado olha para casa à distância, cheia, na sua angústia, e imagina assim: deixa, pessoal, valeu, mas não vai dar não. Estou vendo daqui, está super lotado, está cheio, não tem a menor chance da gente entrar, sabe? Vocês são 4, eu sou 1 numa maca, não tem espaço para essa maca passar, é muito espaço, deixa. E aí você imagina, talvez, isso não está no texto, está a conjectura aqui. Você imagina um respondendo assim: calma, cara, eu tive uma ideia, sabe? Não sei se alguém já viveu uma experiência assim com um amigo. Ou, peraí, eu pensei num negócio aqui, acho que vai dar certo. Sabe? Vou dar um jeitinho, a gente gosta, né, brasileiro? Vou dar um jeitinho, peraí. Eu não sei, mas às vezes pensei num negócio aqui, sabe? Às vezes salva a nossa vida, não salva? Às vezes salva a nossa vida, porque nós não temos todas as ideias, ou as ideias boas o tempo todo. A nossa arrogância faz a gente pensar que a gente tem todas as ideias, e que a gente conhece todos os caminhos, né? Mas tem um provérbio que diz: na multidão dos conselhos, há sabedoria. Então peça conselhos aos seus amigos, ouça pessoas, permita que seus amigos apresentem caminhos e redirecionem rotas, permita que eles abram novos caminhos, porque às vezes a gente chega perto, mas por ignorância, às vezes por arrogância, ou por qualquer outro motivo, a gente acaba voltando. Mas eles estão ali, os nossos amigos, e se eles estão ali, eles podem nos ajudar a chegar até Jesus. Essa é a grande questão. E às vezes, pode não passar pela sua cabeça, mas quando seus amigos carregam você na sua fé, sabe o que isso significa? É que eles estão se sacrificando por você, de alguma maneira. Não se sacrificando como um ritual religioso, mas eles estão se disponibilizando para você. Quando alguém faz alguma coisa para você, se alguém já fez alguma coisa por você, esse alguém se sacrificou por você. Quando alguém faz alguma coisa para mim, esse alguém se sacrifica por mim. Porque nós não temos tempo para fazer todas as coisas que a gente quer. A gente não tem tempo para viver tudo aquilo que a gente gostaria de viver. A gente não tem tempo para ouvir todas as músicas que a gente gostaria de ouvir. A gente não tem esse tempo disponível para fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Mas vejam só, o que significa que sempre que alguém faz uma escolha, simples que seja, para ajudar alguém, ela está abrindo mão de tantas outras coisas que ela poderia fazer. E quando alguém faz a escolha na sua direção, de te abençoar, esse alguém, ainda que você não saiba, ele está sacrificando outras coisas por você. Tudo bem, isso é amizade. A amizade requer um pouco disso. Mas eu acho importante a gente se lembrar disso, porque a gente precisa ter o coração grato pelas amizades que a gente tem. Os nossos amigos que nos carregam em sua fé, para a nossa fé, eles se sacrificam por nós, eles abrem mãos de coisas para estarem com a gente, eles sacrificam tempos, recursos, eles rearrumam listas de prioridades. Eu agradeci um amigo esses dias, um amigo de longa data, que a gente estava distante, né? Mas que hoje, ele é um amigo, essa amizade é primordial e necessária para que eu possa, às vezes, viver algumas mazelas na caminhada do ministério.
né? E ele me ajuda, às vezes com conversas, e eu sei que não é porque ele não tem nada para fazer. Porque ele trabalha, ele tem outra profissão. Mas eu sei que enquanto ele está escrevendo e falando comigo e ouvindo as minhas ansiedades, as minhas mazelas, ele está justamente sacrificando alguma coisa que ele poderia estar fazendo em qualquer outro lugar. Né? Mas quando ele faz isso, ele me faz acreditar. Ele me faz acreditar naquilo que eu pensei que não ia dar certo. Entende? Então eu falo tudo isso para a gente entender a beleza das pessoas que em seus gestos nos conduzem até Jesus, o nosso Salvador. A amizade é essa experiência, sim, de nós nos depararmos com gente que se sacrifica por nós e de nós também, diante de terceiros, nos sacrificarmos por eles. Isso faz bem para o nosso coração. Sabe, quantas vezes, eu não sei se você já percebeu, que você colocou a sua agenda no bolso para escolher abraçar uma causa que não era sua, para poder abençoar uma pessoa. Aquilo te custou alguma coisa, provavelmente, mas aquilo fez bem para o seu coração. Porque é bom, amolece o nosso coração. Os amigos se sacrificam. E no final das contas, meus irmãos e minhas irmãs, é disso que o texto fala. Quem são os nossos amigos espirituais? Quem são os nossos amigos da vida? Os nossos amigos, segundo esse texto, essa gente que se sacrifica e empresta as suas ideias e a sua força para nos conduzir até Jesus. Esses são os nossos amigos. Porque assim, muito mais do que os nossos amigos têm a possibilidade de nos ouvir, de nos agraciar, ou com o desejo do nosso coração, ou com algo muito melhor, sim, eles podem fazer muito mais, levar a gente justamente diante daquele que é o autor da nossa vida, porque ele sabe que esse Jesus, ele pode nos agraciar, ele pode nos fazer bem, ele pode nos colocar de novo na existência com toda a vitalidade que ele prometeu dar para a gente. Então eu não sei como que você está aqui hoje, né? Se você consegue caminhar com as suas próprias pernas, ou se você hoje está paralisado existencialmente, sabe, como alguém que está numa maca dizendo: eu gostaria de ir até lá, mas eu não consigo. Eu não sei também se você é dessa gente que acha que a fé é uma experiência que você pode viver sozinho ainda. Ou se você já entendeu que a fé é também uma vivência comunitária. O que eu queria dizer para você nessa noite é simplesmente: tem amigos, tem amigas que operem esse movimento de fé e te conduzem até Jesus. Há um outro provérbio que diz: quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que um irmão. Pois é, não precisa ser todo mundo, não precisa, mas tenha gente para quem você abre o coração aqui dentro. Tenha gente para você partilhar a vida, sabe, sem medo de julgamento, sem constrangimento, sem pensar nas palavras. A gente precisa disso. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não tem superpoderes. A gente é gente. E às vezes gente paralisa na vida. É isso que acontece. Então, eu e você, nós precisamos de pessoas que às vezes nos carreguem com sua fé. E isso é muito bonito aqui nesse texto. Sabe, não viva sozinho, não viva sozinha. Busque viver construindo relacionamentos saudáveis, sobretudo encontrando gente que te leve até Jesus. Você pode ver Jesus de muitas maneiras. Em uma música, em um texto, na natureza, num conselho, numa canção. Mas se aproxime das pessoas que você sabe que vão te ajudar a enxergar melhor esse Cristo. Eu tenho poucos amigos. Eu tenho poucos amigos, assim, de intimidade mesmo falando. Mas às vezes eu converso com um ou com outro sobre as crises que eu tenho.
E o mais legal é que quando a gente se abre, mesmo que a questão seja a crise com Deus, crise de fé mesmo, assim, sabe? Esse caminho que nos leva até Jesus, nessas amizades sempre está disponível. E é por isso que a gente partilha desses momentos. E é por isso que eu recorro a esses amigos. Então, minha oração é que os nossos amigos e as nossas amigas sejam braços de Deus, como foram estes, na vida dessa pessoa, na nossa caminhada. Que eles, a partir do gesto de Deus, na vida deles, se apresentem como essas pessoas que nos ajudam a recuperar a nossa saúde, a nossa emoção, o nosso corpo, o nosso espírito, o espírito de vida. Amém? Amém. Nós vamos cantar uma canção. Eu gostaria que você, se quiser, abaixasse sua cabeça e orasse. Mas assim, que não fosse um espectador da minha oração tão somente. Eu queria encorajar você a orar nessa noite. A orar agradecendo a Jesus por seus amigos, talvez, por suas amigas. A se lembrar desses amigos e dessas amigas que se apresentaram na sua caminhada. E talvez até depois do culto mandar uma mensagem, se você ainda não fez isso, e dizer obrigado por aquele momento. Eu precisava de você. Você foi, de fato, alguém enviado por Deus para que eu pudesse me reencontrar com Jesus. E se você ainda sente falta de amizade, procure lugares aqui nessa comunidade onde você pode desenvolver isso. A gente tem tantas frentes nessa comunidade, às vezes é servindo no ministério, às vezes é frequentando um PG, às vezes é no encontro, depois aqui na cantina do culto. Não deixe esse tempo precioso passar, porque nós precisamos de amigos. Eu acho que uma das coisas mais violentas que a gente ouve hoje no nosso mundo é: ele não tem amigo, ela não tem amiga. Sabe? Quem não tem amigo, quem não tem amiga, quando cai não tem como levantar, não tem força para levantar. E às vezes fica julgando as pessoas do chão, no chão em que se encontram. Então tenha amigos, tenha amizades espirituais, tenham amigos na igreja. Vocês que se batizaram, adolescentes e jovens, desenvolvam amizades também na igreja. Não estou dizendo aqui para não ter amigo e amiga fora, não. Só estou dizendo para que você possa ter amigos e amigas que te levem, sempre que necessário, ao encontro com Jesus. Amém? Amém.